Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos do local habitual nos estúdios da Rádio Savana 100.2. Também nos acompanha em direto no Facebook. Em diferido pode nos ver na televisão independente de Moçambique, 21 horas, às terças, quintas e domingo. Fernando Lima, boa noite. Vamos agora direto ao seu tema de semana, porque temos aqui um outro tema muito quente sobre as negociações das dívidas ocultas. Escolheu como tema de semana Moçambique e o Dia Mundial da Água. Este é um assunto muito importante, porque todos estamos a viver este ano os dramas da água. Estamos em plena época em que esses dramas se tornam mais agudos. Aqueles que têm excesso de água e aqueles que não têm água. Porque com os fenómenos das mudanças climáticas, e não é um clichê esta questão das mudanças climáticas, com os fenómenos do El Niño e de Laninha, e como temos um país muito longitudinal, ou seja, o nosso país é muito comprido em diferentes áreas de Moçambique, a época das chuvas reflete-se de diferentes maneiras, com excessos de chuva ou com estiagem, por exemplo. Aquilo que estamos a viver aqui na capital, de falta de água na barragem de Pequenos Libombos, é quase uma situação de microclima naquela zona de Moçambique, agravada pelo facto de a montante, a Suazilândia, ter uma barragem para as suas regas do complexo do açúcar, o que torna a situação mais difícil. De qualquer forma, a água, que era um dos objetivos do milénio, água para todos, ainda não é uma realidade em Moçambique. Menos de 50% dos moçambicanos têm acesso à água. A nossa situação nas zonas urbanas está a atingir patamares importantes. Estima-se que hoje 80% das populações urbanas tenham acesso à água, mas no mundo rural, e é onde vive a maioria da população moçambicana, ainda só 33% dos moçambicanos têm acesso à água potável. Isto faz com que o Unicef estime que anualmente os prejuízos decorrentes da falta de sanidade e de acesso à água causem problemas na ordem dos quantificados em dólares, na ordem dos 65 milhões de dólares, resultantes de mortes prematuras, problemas de doenças relacionados com água, as sarnas, todas as doenças de pele e as diarreias, e também as quebras de produtividade. Embora para o teatro isso se ache muito interessante sociologicamente, que a ida à água seja um ponto de encontro importante, sobretudo entre as senhoras, o facto de as mulheres terem que percorrer grandes distâncias em busca de água, muitas vezes em busca de água sem condições, isto faz com que este elemento tão vital nas famílias rurais moçambicanas não se ocupe de outras tarefas, porque exatamente esteve a cartar água. E isto aplica-se também às meninas que, para além da tarefa de terem que ir à escola, têm que cartar água. Portanto, muitas vezes ir buscar água assume um papel mais importante do que ir para a escola, comparecer na escola a tempo. Portanto, eu trago isto como um ponto de reflexão muito importante e também muito penalizador na sociedade moçambicana. Depois, segundo as autoridades do setor, dentro de 12 meses podemos já não ter água na barragem dos Pequenos Libombos e havemos de ver nas ruas da cidade de Maputo muita gente a deambular à procura daquele precioso líquido.
É verdade, esse cenário é verdadeiro, mas esse cenário não tem sido equacionado, as suas reais causas não têm sido equacionadas. Este problema da falta de água na zona sul de Moçambique já era equacionado no tempo colonial, por isso é que foram feitos os estudos para várias barragens aqui no sul de Moçambique. Essas barragens não foram desenvolvidas no devido tempo e, por exemplo, as soluções de emergência a partir do Sábia, portanto a partir da barragem de Curumana, também estão a ser implementadas fora de tempo. A barragem de Curumana foi feita sem comportas, portanto só agora é que vão ser instaladas comportas na barragem de Curumana. Isto significa que uma barragem com comportas pode reservar, tem uma maior capacidade de encaixe na sua albufeira. Está-se a fazer, e aparentemente está quase terminada a conduta que vem da Curumana para a cidade de Maputo, mas ainda há duas componentes importantes que faltam adicionar a esta conduta, que é uma estação de bombagem, senão a água não chega a Maputo. 2, uma estação de tratamento, embora os técnicos achem que a questão do tratamento da água não será a mais importante, uma vez que se pode deitar cloro na água e, portanto, pode-se fazer um tratamento mais, digamos, de emergência, sem que haja uma verdadeira uma estação de tratamento em toda a seção do termo. Portanto, há também aqui muitos erros humanos de planificação em relação ao abastecimento de água à Zona Sul, e não se pode comparar a situação de Maputo a Cape Town. Há medidas que às vezes as medidas que estão a ser tomadas não são refletidas corretamente e, portanto, está-se, por exemplo, a prejudicar o setor agrícola, quando há perdas imensas de água no abastecimento de água à cidade de Maputo, à zona de Boana, à zona da Matola. Portanto, acho, especificamente em relação a Maputo, que deveria haver uma reflexão mais ponderada sobre a utilização racional da água disponível neste momento. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema para este programa, tem a ver com as chamadas dívidas ocultas. O ministro Adriano Maleano, ministro da Economia e Finanças, a sua equipe e também os assessores estrangeiros estiveram em Londres a apresentar uma proposta de reestruturação de dívida aos credores. Receberam um não. Fernando Lima, estamos muito longe de ver terminado um assunto que empurrou o país para um total descrédito nacional e internacional, e parece que Washington é o derradeiro local onde se vai discutir esse assunto. Eu diria que estamos longe e estamos perto. O governo de Moçambique sabe que pode resolver este problema. Sabe que pode resolver este problema através da Procuradoria-Geral da República, através da responsabilização daqueles que contraíram as dívidas, porque essa responsabilização nos abre as portas a um novo programa com o FMI e à cooperação com os nossos parceiros externos. Essa é que é uma das principais chaves. Claro, essa é a chave. Essa é a chave, e Moçambique não sabe onde é que está a chave, portanto não é preciso nenhum super especialista para decifrar o código de acesso a essa chave. Agora, Moçambique escolheu o caminho das pedras para tentar minimizar esta questão. Qual é, aparentemente, o caminho que Moçambique está a trilhar? Há um paraíso que eventualmente vamos atingir em 2023 ou 2028, portanto, vamos apertar o cinto até essa altura, vamos
convencer os moçambicanos que vamos conseguir chegar lá todos vivos e sem mazelas de maior. Portanto, aquilo que agora temos que fazer é empurrar as dívidas com a barriga e fazer que não se passa nada. Por isso, o ministro Maliano hoje negava esse argumento de que Moçambique está a tentar arrastar. Certo, mas eu situação. penso que o ministro, neste caso, está a agir politicamente, está a ser um político, um político puro, no sentido de fazer uma argumentação política numa questão que tem muitos enfoques técnicos, ou seja, a proposta que nós levamos a Londres, e se não houver outros documentos complementares, e eu só conheço a proposta que é pública, se não houver outros documentos complementares, se não tiver sido feito um trabalho complementar de explicar aos credores o que significavam aquelas propostas, é um documento muito pobre e, portanto, se justifica a reação negativa que os credores tiveram ao serem confrontados com aquela proposta. Mas olhando para as declarações do ministro Maliano hoje, o que ele dizia é que eles foram apresentar propostas e estão à espera de contrapropostas. Que não houve um não. Certo, mas mais uma vez é um ministro de números que está a jogar com as palavras e, portanto, está a fazer política. Nós aqui no programa antecipamos exatamente este cenário, que há um potencial encontro com os credores, e este encontro foi a primeira vez ventilado o ano passado na cimeira do Financial Times, exatamente pela senhora Helena Blanchard, se não me engano, é uma assessora da Lazard Frère que está a assessorar o governo de Moçambique, exatamente para baixar a tensão entre Moçambique e os credores. Estava previsto que este encontro se realizasse este ano, mas ela disse que eventualmente em 2018 se resolveria o problema da dívida. Quando eu digo resolver o problema da dívida, não é pagar-se a dívida, é pôr a dívida nos carris. Portanto, exatamente acertar-se o programa para que credores e governo acertem as suas contas, como em 2016 se conseguiu atirar um programa de dívida que devia ter o seu termo, se não me engano, em 2018, e chutou-se isso para 2023. Portanto, aqui o que se está a tentar fazer é protelar os pagamentos mais difíceis da dívida para depois de 2028. Portanto, e até 2028 fazer que estamos a pagar a dívida, nomeadamente assumindo alguns juros da dívida, mas os pagamentos de capital mais substantivos serem feitos a partir de 2028. Por isso é que o Governo também preparou estes 3 cenários para serem considerados pelos credores. Aqui é preciso também equacionar outros elementos que são importantes. Não é que os credores têm a faca e o queijo na mão. Há muitas componentes aqui, há os próprios bancos, há a relação de algum modo conflituosa em relação... Como dizem os deputados ingleses, os credores que vão prestar contas aos bancos. Exatamente, porque os bancos, estes credores não vieram comprar dívida, não vieram comprar obrigações ao governo de Moçambique. Compraram-nas
através dos bancos e através de intermediários financeiros que comercializaram estes títulos e comercializaram dívida. Portanto, há outros sujeitos que são passíveis de serem questionados. Acha que Moçambique também está a jogar com isso? Claramente, porque Moçambique sabe que pode jogar com todas estas premissas, porque assim, teoricamente, se não pudesse jogar com todas essas premissas e com os ratings que as agências de notação financeira têm feito em Moçambique, em última análise já tínhamos sido declarados Estado falido. Ora, não é isso que se passa quase todas as semanas. Por exemplo, a Eletricidade de Moçambique assina novos contratos de financiamento para novos projetos. Claro que é difícil, eventualmente eu não sei as condições, inclusivamente do juro que têm que pagar, das dificuldades que têm que enfrentar, e me parece que têm que enfrentar maiores dificuldades, ou seja, os timings das negociações dos novos contratos, nomeadamente da central solar de Mucuba, da central térmica de Temane, têm sido muito lentos, exatamente porque Moçambique não tem um acesso direto aos mercados. Portanto, tem que ser através de fundos concessionais que envolvem governos, que envolvem agências do governo, que dão as garantias para esses financiamentos. Portanto, a vida está difícil para o governo de Moçambique, mas o país não foi declarado na bancarrota no sentido de que as portas se fecharam ao crédito. O Banco de Desenvolvimento Africano continua a dar dinheiro para projetos, várias agências governamentais continuam a dar dinheiro, mas, e tal como disseram os credores em Londres, se o governo de Moçambique conseguir pôr a dívida nos carris, ou seja, se houver um acordo governo de Moçambique, credores, torna-se muito mais fácil o retorno de Moçambique aos mercados financeiros. Será mais difícil falar-se de um acordo com o FMI, de um restabelecer de relações com os doadores, mas em relação aos mercados financeiros a vida será mais fácil e também envia um sinal claro aos investidores. Os investidores estrangeiros, quando vêm a Moçambique, não é que todos têm um cofre forte cheio todo aforrado de dólares. Eles exatamente vão às instituições financeiras. Ora, as instituições financeiras vão ver lá o nosso rating. Se o país está mal, não há dinheiro para esses investidores externos e, portanto, os investidores externos também têm dificuldades de acesso a crédito quando o país onde eles pretendem investir está mal visto em termos de finanças internacionais. Agora, eu diria que o passo do Ministro das Finanças era um passo necessário, era importante dar este sinal, mas eu tenho sérias dúvidas se alguma vez o governo de Moçambique foi a Londres para resolver o seu problema da dívida, uma vez que acho que está a jogar neste momento em vários tabuleiros, inclusivamente eu não descontaria a possibilidade das agências que estão a investigar as impropriedades em relação à concessão do crédito, quer nos Estados Unidos, quer na Suíça e quer na Grã-Bretanha, que venham em auxílio do governo de Moçambique, do atual governo de Moçambique, a dizer estes bancos cometeram as asneiras. Claro que Moçambique não fica bem na fotografia, porque é sempre aquela imagem dos coitadinhos a serem levados ao colo porque foram enganados pelos gananciosos internacionais que queriam emprestar
que queriam emprestar dinheiro àqueles africanos. Isto não é uma imagem muito simpática para um governo africano, sobretudo quando, por exemplo, na anterior legislatura se falava tanto da autoestima e do orgulho de sermos nós a traçarmos o nosso próprio destino. Mas, digamos, quando nos envolvemos em guerras e em pelejas complicadas, vale tudo, e neste caso, digamos, atirar o ónus da responsabilidade para o vizinho do lado alija um pouco a carga da nossa própria responsabilidade, porque de facto há vários interlocutores que não andaram bem em todo este processo. Vamos a Londres. Os credores aceitaram mais um encontro em Londres nas reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional. Fernando Lima, o que é que acha que se deve fazer? Vamos a Washington. Até Washington, o governo continuará com esta mesma estratégia de arrastar o assunto até onde puder? Aí a questão põe-se em vários domínios. É a minha impressão, e já o disse várias vezes, que a tática que Moçambique tem seguido em relação a esta negociação, e tem uma assessoria internacional sofisticada, resulta exatamente de um contexto e de uma conjuntura internacional que permite a Moçambique não pagar a dívida, não pagar os juros até agora. Portanto, depende daquilo que seja o contexto internacional. Agora, há também os aspectos especificamente técnicos de uma negociação e de um acordo. O que é que eu quero dizer com isto? Os aspectos relevantes em termos políticos, em termos de relações do governo com as instituições, em termos legais e legalistas, podemos chegar a um bom acordo de duas entidades que querem fazer negócio. Imaginemos, por exemplo, que em relação aos perdões se chega a um acordo e que de repente, porque estas coisas muitas vezes dependem muito daquilo que são as simulações que se fazem nas folhas de cálculo, nas folhas de Excel, em relação dívida, juros, perdão de juros e perdão inclusivamente de empréstimo de capital. Se as condições forem criadas e sirvam os propósitos de ambas as partes, eu não vejo em como não se chegar a um acordo. Aqui também é importante referenciar... Mas esse acordo talvez também passaria pela entrada desses credores no negócio de gás. Eventualmente, mas eu para já vejo um outro aspecto que até aqui nós não mencionamos. Moçambique, ou o governo de Moçambique foi a Londres sem ter o país atrás de si. Quando eu digo o país atrás de si, há muitas vozes dissonantes em Moçambique que não estão de acordo com o governo de Moçambique em relação à estratégia adotada. Essas vozes em Moçambique não são vozes isoladas, são vozes articuladas com outras organizações internacionais que têm muito peso, nomeadamente, já aqui mencionámos o posicionamento de uma parte do Parlamento Britânico. Ora, esta parte do Parlamento Britânico corresponde também a um lobby poderoso, que é o lobby da Oxfam, que exatamente advoga que as dívidas não devem ser... Que o país não deve pagar, o povo não pode ser sacrificado para pagar. E este tipo de argumentação fragiliza o governo, ou seja, o governo está num patamar que tem que ouvir estas vozes. Não é por acaso que
teremos, espero eu, a oportunidade de discutir isto neste programa, que o Presidente da República fala da questão do custo de vida. Portanto, o custo de vida é um assunto sensível e hoje os moçambicanos associam a questão do custo de vida à questão das dívidas. Portanto, o governo não pode ir a Washington, não pode ir a Londres sem ouvir todo o lobby da sociedade civil, que tem uma posição diferenciada da posição do Executivo de Moçambique. E depois também, neste grupo, também há setores, sim, vão negociar, mas responsabilização aos que nos levaram para esta dívida. Aí estamos outra vez a fazer a volta ao círculo e irmos ao ponto de partida, que é o governo de Moçambique sabe muito bem onde está a chave para resolver só para este tocar problema. um pouco, lá no Comitê Central que está a realizar, se termina no domingo, o Comitê Central da Frelimo, o ministro Maleani está lá. Acha que seria importante o Comitê Central ouvir um pouco o relatório mais circunstanciado do ministro Maleani sobre o que aconteceu em Londres, também numa altura em que um dos presidentes honorários está lá a participar nesta reunião, podia também intervir e aproveitar, dar uns inputs para Maleani em Washington. Exatamente, aliás, como aconteceu se não me engano, em abril de 2016, em que o primeiro-ministro de Moçambique, antes de ir a Washington apagar o fogo porque nessa altura o FMI recusou-se a falar com o Ministro da Economia e Finanças e, portanto, o governo despachou para Washington o primeiro-ministro e a vice-ministra de Economia, nem sei se na altura já era vice-ministra de Economia e Finanças. Acho que era diretora nacional do Tesouro. Ou ainda era diretora nacional do Instituto das Estatísticas, mas era ela que, de facto, sabia de todos os dossiês e ela foi fundamental nessas reuniões que se seguiram em Washington de explicar o porquê de todas aquelas dívidas, porque foi bem documentada e, portanto, para explicar toda essa situação. Mas, antes de Agostinho do Rosário ir a Washington, havia, na altura, uma reunião do Comitê Central e ele apresentou, nessa reunião, toda a problemática das dívidas, todos os cenários das dívidas e os problemas que Moçambique incorria decorrentes do não cumprimento quer das dívidas e também das nossas obrigações em relação ao próprio Fundo Monetário Internacional. Portanto, eventualmente e sensivelmente estamos num cenário 2 anos depois, será interessante o Comitê Central tomar conhecimento também em que estágio estamos em relação às dívidas, uma vez que o ir ao fundo da questão, tanto quanto eu sei, nunca foi discutido profundamente no Comitê Central. Em 2016 julgamos com 2023, a altura em que podiam começar a jorar, a sair o primeiro gás. A EN já decidiu investir, a Anadarko ainda está a vender o seu gás para decidir se investe ou não. Estamos a julgar com 2028, pedimos mais 5 anos. Fernando Lima, até lá teremos gás a sair e teremos receitas para pagar estas dívidas, caso os credores aceitem as propostas do governo moçambicano. Bem, não estaremos a hipotecar as receitas que podem servir para outros fins. Claramente já estamos a hipotecar. Por isso mesmo e no documento que o governo levou a Londres aparecem essas projeções. Não é que o primeiro dinheiro do gás seja usado para pagar as dívidas. É apenas quando o dinheiro dos royalties e dos impostos assumir um papel significativo, uma vez que nos primeiros anos também temos
todo um conjunto de especificidades, eu diria especificidades, para não utilizar a palavra isenções, decorrentes dos próprios acordos que assinamos com a ENI e com a Anadarko. De qualquer forma, a fórmula é a fórmula do ovo de Colombo. Se na altura ou no início da década de 20 chegarmos à conclusão que é pouco realista a meta dos 2028, teremos que negociar de novo. E se calhar, porque o problema das dívidas não é um problema apenas de Moçambique, é um problema de vários países africanos que se endividaram demasiadamente por causa também das pressões dos mercados internacionais, que tinham liquidez e que, portanto, também despejaram parte da sua liquidez para o continente africano. E estamos a falar do Ghana, estamos a falar do Uganda e de outros países. Se calhar pode haver mais uma iniciativa IPIC, ou seja, a iniciativa IPIC foi aquela iniciativa dos anos 90 que limpou. E o ministro Maliano esteve lá. Fernando Lima, retenha o seu ponto, o seu raciocínio. Vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda parte e a última dos pontos de Fernando Lima. Estamos em direto na Rádio Savana 100.2 e também pode nos ver em direto no Facebook, onde pode colocar o seu comentário, pode levantar questões que o nosso comentador aqui vai fazer os seus devidos comentários. Fernando Lima, terminávamos o tema das negociações e dizia que talvez sonhássemos com um IPIC, que foi o perdão da dívida dos países altamente endividados, feito seria na década de 90 e nas sopas de madrugada da Luísa Diogo. Da Luísa Diogo e do Adriano Maliano. Não sei se ele também comia da sopa. Vamos ao nosso segundo tema, tem a ver com a reunião da segunda sessão. A segunda sessão ordinária do Comitê Central da Frelimo está reunido na Matola, começou hoje e termina próximo domingo, com os olhos postos nas eleições autárquicas, e também o Presidente falou da questão das negociações com a Renamo e nas eleições de outubro de 2018 e gerais de 2019, o Presidente Nyusi disse que será um grande desafio e vão acontecer numa conjuntura adversa para o próprio Frelimo, que está no poder em Moçambique desde 1975. Isto o Presidente diz numa altura que a Frelimo acaba de perder a eleição intercalar de Nampula. É uma antecâmara difícil para a Frelimo para 2018-2019. E esse é o enquadramento de todas essas chamadas de navegação. É chamada a colação o acordo de paz, todo o quadro legal, constitucional que saiu do acordo de paz, portanto, multipartidarismo, as eleições multipartidárias, e que eram desafios, grandes desafios. Ouvi o Presidente a dizer que vamos nós, a Frelimo, que introduzimos o multipartidarismo, não devemos ter medo de introduzir a descentralização, apesar de ser um outro debate. Aquilo que o Presidente está a dizer é não temos que desdramatizar o facto de não se ter conquistado Nampula, e temos que também estar preparados para perder outras praças, quer nas eleições de outubro, quer nas eleições do próximo ano, quando irão a votos os governadores. Parece-me uma abordagem interessante, fora do triunfalismo típico da Frelimo. Aliás, achei interessante, ainda resta saber o que quer dizer toda esta chamada de atenção em relação ao absolutismo, mas achei interessante esta chamada de atenção de que a Frelimo não era um partido
não era um partido absolutista. Acho que alguns antigos dirigentes que já não estão cá devem estar a rebolar nas suas campas, e mesmo alguns que estavam presentes na sala talvez tenham alguma coceira extemporânea em relação... Ou também chamava a atenção para aqueles discursos auditores muito longos, presidente visionário. Sim, não. O presidente, isto não é assim. tal como fez na própria reunião da CTA, ele gosta que os espaços sejam utilizados para debates, para intervenções produtivas, e menos em termos dos protocolos e das saudações e das danças e dos cantos, essas coisas que fazem sempre parte da coreografia dos encontros da Frelimo. Portanto, este era um aspecto, vai ser certamente até domingo um aspecto muito importante, porque acho que é realista um partido com responsabilidades de poder, como é a Frelimo, ter que encarar este tipo de situações. Não podemos ganhar em todo o lado. E também outro tipo de questões que foram realçadas nas eleições de Nampula, mas que tinham sido realçadas antes. Esta nuance de dizer que as brigadas centrais não devem substituir-se às estruturas de base do partido, às estruturas locais do partido. Acho que é uma mensagem... Isso vimos um pouco agora em Nampula, as brigadas centrais a desembarcar no aeroporto de Nampula, a andarem nos carros luxuosos. Não só a desembarcarem, como o papel central que, por exemplo, os membros da Comissão Política tiveram no conduzir da campanha eleitoral. Portanto, acho que aqui o que se pretende é que as estruturas locais tenham maior protagonismo para não antagonizar, porque muitas vezes depois são os próprios dirigentes locais que passam essas mensagens à base no sentido negativista. Então, acho que há aqui uma tentativa de correção desse tipo de situações. E aconteceu isso muito na intercalar de Quilimane, ganhas por Manuel de Araújo. Em que até o próprio candidato Manuel de Araújo usou muito isso. Ele disse que vejam que o candidato da Frelimo, que é o meu concorrente, nem deixam de falar. Certo, aliás, Manuel de Araújo usou todas essas armas a seu favor, incluindo a questão das línguas locais, das tradições locais. Tudo isso foi utilizado a seu favor. E essa chamada de atenção do próprio presidente de que a Frelimo tem de mudar, por exemplo, quando ele defende a reorganização dos seus gabinetes eleitorais para estarem à altura das exigências dos períodos. Basicamente, penso que a mensagem é essa: dar mais ênfase à estrutura local, digamos, a estrutura central, trabalhar mais na sombra e menos para as câmaras de televisão. Atenção aos vossos egos. É o que o Presidente está a dizer. Outro tema que o Presidente, no seu discurso, levantou tem a ver com a descentralização e exortou a Renamo a evitar novas exigências em torno deste pacote. Afirma que a expectativa é que a Renamo não atrase este processo com novas exigências. A Frelimo sente que Afonso Dhlakama é capaz de aparecer com novas exigências, que também, aliás, é uma das características do próprio Afonso Dhlakama, e a indicação nos bastidores que este Comitê Central poderá exigir um compromisso por escrito de Afonso Dhlakama sobre os consensos alcançados com o Presidente. Bem, aqui talvez estamos a chegar ao âmago desta reunião do Comitê Central, embora eu acho que toda a questão eleitoral tem quase a mesma relevância que a questão da paz. Ou seja, estamos a atingir aquele ponto
que para a Frelimo, e já o dissemos aqui, é uma condição sine qua non. Sem desmobilização, sem desarmamento, não há acordo. Mais, a Frelimo esticou ainda mais a corda ao dizer não é apenas a questão do entendimento em relação às questões militares. A questão da descentralização está ligada também à questão da desmobilização e desarmamento. Isto, por outras palavras, significa, na minha interpretação, inequivocamente a Frelimo a reconhecer que a descentralização é uma iniciativa da RENAMO, a descentralização é uma concessão da Frelimo à RENAMO, mas em troca, a Frelimo acha que é inegociável a questão do desarmamento e da desmobilização. De qualquer forma, para a RENAMO, independentemente se haverá outras pequenas cláusulas no acordado ou a acordar, a questão da RENAMO em relação ao desarmamento e à desmobilização, que também é uma questão crucial para a RENAMO, e aliás todas as outras iniciativas de paz falharam por causa deste ponto. Falharam também a 4 de setembro, no acordo de 4 de setembro de 2014, porque a RENAMO, sem garantias, não desmobiliza e não desarma. O que é que para a RENAMO, ou na concepção da RENAMO, significam as garantias? A RENAMO quer estar por dentro de todo este processo, e a RENAMO estar por dentro de todo este processo é a questão das chefias, dos vários ramos das forças de defesa e segurança, que consigam, de algum modo, prevenir a possibilidade de a RENAMO ser destruída com um golpe de mão a partir de onde? A partir das próprias forças de defesa e segurança. Ou seja, na visão de Dhlakama, e isto é conceptualmente um ponto defendido pelo presidente da RENAMO, a Frelimo nunca conseguiu levar avante os seus intentos no sentido de destruir a RENAMO, de enfraquecer a RENAMO, porque a RENAMO tinha informação, inteligência suficiente dentro desses mesmos órgãos que preveniram a destruição e o aniquilamento da RENAMO, o enfraquecimento da RENAMO. Isto para dizer também outra questão muito importante. O facto de a RENAMO não estar presente na polícia e nas unidades especiais de polícia, justificam alguns reveses importantes que a RENAMO, do ponto de vista militar, sofreu, não às mãos do Exército, mas às mãos das forças especiais de polícia. Não é por acaso que quando Dhlakama fala emocionalmente de todas as questões militares, a questão da FIR seja uma questão sempre que o deixa muito nervoso. O que Raul Domingos chama do braço armado da Frelimo. Exatamente. Ele diz que é preciso desmilitarizar também a Frelimo. Isso foi a questão conceptual e estratégica decorrente do Acordo Geral de Paz de Roma, ou seja, nós desmobilizamos no Exército, aceitamos a RENAMO no Exército, mas estrategicamente vamos concentrar o nosso poder de fogo na polícia. Algumas unidades de elite estarão na polícia, e essas pessoas que fazem parte dessas unidades de elite, exatamente, são pessoas que vêm do Exército, só que deixam de usar aquelas fardas do Exército e passam a usar as fardas da polícia. E, como sabemos, a RENAMO não entrou na polícia, não entrou nos serviços de informação. Em 2013 e 2014 foram devidamente equipados com as chamadas dívidas ocultas. Eventualmente, o que também mostra
o que evidencia alguns avanços das forças de defesa e segurança governamentais naquilo que a Renamo considerava inexpugnável, que eram todas as defesas estabelecidas na Serra, na Serra da Gorongosa, através de maior poder de fogo, de longo alcance, e também de aparelhagem, de detecção, de concentração de forças, que hoje fazem parte, são uma componente indispensável de toda a estratégia militar. Foi possível o Exército ganhar algumas vantagens nesta confrontação direta com a Renamo na Serra da Gorongosa. O custo de vida, que muitas das vezes é associado às chamadas dívidas ilegais e que também vai custando eleições, ou que vai custar eleições à própria Frelimo, é um tema que foi incontornável no Comitê Central do Partido Frelimo. Penso que sim, embora estamos apenas no discurso do Presidente, no dia 1 deste debate e deste encontro, ainda é cedo para se vaticinarem de que forma as questões do custo de vida serão abordadas, nomeadamente a componente governamental. Quando digo a componente governamental, significa o argumento das gorduras de Estado, 2, o argumento das empresas públicas, 3, o argumento inclusivamente relativo à negociação que já começou, que tem a ver com o salário mínimo. Portanto, todas estas componentes terão que estar em discussão, porque são o Governo vai apresentar um relatório as componentes que o Governo avançou ligeiramente, e isto foi mencionado em Londres, mas não avançou em definitivo. Não há medidas de fundo em relação a estas questões. Por isso mesmo, o Presidente fazia alusão às questões de custo de vida, mas também chamava a atenção que era preciso ver as questões em termos de fundo e não em termos escalpelizar em termos conjunturais, ou seja, o preço da gasolina ou o preço do pão, isto que são questões, fazem parte do pacote, mas não constituem uma abordagem global em relação à crise económica e em relação àquilo que o Governo deve dar como resposta, nomeadamente aquilo que é um grande jargão que se entende por consolidação fiscal, ou seja, o orçamento de Estado poder refletir melhor o atual momento que enfrentamos, que é de apertar o cinto. Vamos a um outro tema, falando de uma tem a ver com o recenseamento eleitoral, que já começou para as municipais de 2018. Há várias denúncias em vários setores que denunciam irregularidade neste recenseamento eleitoral. Por exemplo, o líder da Renamo, Afonso da Cama, diz que na província de Tete os computadores não estão a introduzir os bairros nos eleitores, que pode permitir a fraude. E também o MDM denuncia a irregularidade em Sofala. Aparentemente está a acontecer em territórios que votam a oposição. Já alguém dizia que é preciso controlar a partir do recenseamento, que é a partir do recenseamento que começam as fraudes. Não, sempre se disse isso. E se nos recordarmos, a oposição sempre apresentou críticas. Aquilo que me parece agora mais vincado é que a oposição, de algum modo, arregaçou as mangas. Em que sentido? Em vez de fazer estas críticas vagas, portanto, tudo corre mal, tudo que o Governo faz é sempre para prejudicar a oposição, exatamente devido ao facto de haver técnicos da oposição dentro do STAI, porque é o STAI
O STAI é o ponto mais nevrálgico onde se fazem as fraudes e onde também se podem combater as fraudes. Sem entrarmos aqui em nenhuma teoria de conspiração, o STAI tem um mapa eleitoral de todo o país ao nível da localidade e da povoação. Portanto, pode determinar que aquela povoação, pode facilmente determinar que naquela povoação 90% daquelas pessoas vota tudo Renamo. Portanto, também pode determinar que o computador naquele distrito ou naquela parte específica do distrito, o computador avariou-se, a estrada estava cheia de buracos, o trator não conseguiu chegar lá. Portanto, há questões muito, muito sensíveis em relação a estas questões. E estes técnicos que, segundo as pessoas que trabalham para estes órgãos, são pessoas com o mínimo de competência e com capacidade para analisar estas questões, podem fazer esse tipo de observações. Por exemplo, está a acontecer um fenómeno agora neste início de recenseamento que ainda não percebi em toda a sua extensão o que é que representa este fenómeno, que uma tática que há anos vem sido utilizada pela Frelimo, que é de recolher nomes e boletins, também está a ser seguida pela Renamo e pelo MDM, ou seja, aquilo que se convencionou chamar recenseamento paralelo. Agora, para que é que serve o recenseamento paralelo? Eu ainda não percebi, mas e vi as declarações da Renamo quando preparou os seus fiscais para estarem a acompanhar o recenseamento. Portanto, há uma maior atenção da oposição em questões técnicas em relação ao recenseamento, porque exatamente também a oposição percebeu, primeiro porque a velha ladainha de gritar fraude fica difícil parece é um disco riscado. É um disco riscado, a comunidade internacional não liga tanto, não carrega ao colo a oposição. Portanto, a oposição também tem que fazer pela vida, tem que ter fiscais mais bem preparados, tem que ter delegados de lista mais bem preparados. Aliás, Nampula foi um exemplo disso. Pela primeira vez tive a oportunidade de ver delegados de lista dos partidos da oposição muito mais agressivos, muito mais atentos ao voto. Resta saber se depois, quando a projeção é alargada para 56 cidades e vilas, ou se é alargada para o universo nacional, se estes mesmos delegados conseguem manter, porque depois também se dilui a qualidade, porque a qualidade resulta de serem professores, de serem alunos com alta escolaridade, nomeadamente os alunos de 11ª e 12ª, que percebem muito melhor todas as pequenas falcatruas que se tentam introduzir. Por exemplo, mesmo em Nampula, houve pessoas que votaram sem ter identificação, chegaram com uma guia de marcha, votaram. Portanto, isto depois reproduzido ao nível nacional, são centenas, são milhares de votos. Isto são bons sinais, mas quer-me parecer que estamos também a entrar em algum fundamentalismo que pode ser prejudicial ao próprio recenseamento, porque o recenseamento é de facto a base para que se alargue o espectro da votação. E, ao contrário daquilo que o Presidente da República afirmou, é verdade sim que mais pessoas recenseadas há a possibilidade de maior pessoas votarem. Mas depois de fechado o recenseamento, não tem como. Aqueles que não recensearam não podem ir votar, e não é por mobilização presidencial ou não presidencial que as pessoas podem ir votar, porque perderam exatamente aquela oportunidade de terem a possibilidade de mudar os ciclos políticos em Moçambique através do seu voto.
Fernando Lima, vamos fechar com o nosso último tema, que tem a ver com a conclusão circular de Maputo, que não tem prazos, e mais uma vez o velho problema de reassentamentos. E neste acordo circular, a parte de recenseamento é da responsabilidade do governo de Moçambique, e o governo de Moçambique não tem dinheiro. E não vamos ter aquela secção que vai ligar com a N4 passando pelo bairro de Luís Cabral terminado. Bem, aparentemente, o governo e a empresa responsável por este trabalho ainda não nos veio dar todas as explicações, mas me parece que há uma derrapagem no orçamento para estes trabalhos, não apenas dos trabalhos de reassentamento. E, portanto, há negociações que estão a ser feitas com as entidades de financiamento da China para se resolverem estes problemas. Isto é uma questão de fundo, mas um segundo aspecto, este aspecto específico do reassentamento, parece-me que o governo tem que revisitar claramente a política de reassentamento. Não pode ser uma política de chamboco, não pode ser uma política de respeito pelas comunidades, mas também não pode ser uma política de totobola e de sorte grande, em que a pessoa reassentada ganhou o jackpot da sua vida. Eu estava numa reunião sobre reassentamento em Cabo Delgado e feito pela Anadarko, e eles fizeram um modelo que me parece interessante. Há um compromisso com a comunidade em relação a um determinado pacote financeiro e, portanto, se a comunidade deixar outras famílias entrarem naquele espaço que foi catalogado, cartografado, isto significa que o bolo financeiro vai diminuir para aquelas famílias. Então, isso significa que torna aquele um polícia. Exatamente. A própria comunidade é polícia de novos intrusos no processo de reassentamento. O que me parece à partida uma questão de esperteza, mas de algum modo põe as próprias comunidades a assumirem a responsabilidade do próprio processo de recenseamento, o que não deixa de ser uma questão interessante. Mas eu penso que estas multinacionais... E parece também, como citou muito bem, a política de chamboco pode servir porque no Acacana já vão voltando pouco a pouco a reocupar onde haviam sido tirados. O problema é sempre ver até onde as autoridades locais estão dispostas a contemporizar. Tivemos a política não do chamboco, mas do bulldozer, ou seja, digamos que o bulldozer pareceu o chamboco mecânico na lixeira do LEN. Agora temos os cães nos passeios do Chiquelene. Não sei o que é que vai acontecer no Acacana para as pessoas que vão vender os vegetais e que argumentam que não foram devidamente compensados para que a ponte termine. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos se responsabilizou da parte técnica. Boa noite e nos vemos de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.